Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar a rodada como a gente tem feito habitualmente, né? Vamos analisar como essa sexta rodada foi composta, quais foram os jogos e como isso nos afeta diretamente. Lembrando que o jogo de ontem, olhando a tabela, ele acabou sendo com arranhões, não chegou a ser tão pesado como eu imaginaria, porque até ontem mesmo nós já tínhamos perdido uma posição na tabela e hoje nós perdemos mais uma. Mas se a gente for olhar friamente, poderia ter sido muito pior, até pelo aquilo que nós apresentamos no gramado no jogo de ontem. Vamos lá, quais foram os jogos e quais foram a rodada, como a rodada ela se decorreu. Nós tivemos o primeiro jogo da rodada foi Internacional e Juventude. O Internacional venceu por 3-1 em Porto Alegre. Tivemos Mirassol e Atlético Mineiro. O Mirassol conseguiu empate no último minuto do segundo tempo e tirou aí os 3 pontos que o Galo estava conseguindo. Tivemos Ceará e São Paulo, o jogo em Fortaleza. O empate ali com um gol do Rian Francisco para o São Paulo e do Pedro Raul para o Ceará. Não, e do Pedro Henrique para o Ceará. Tivemos o empate em 0-0 de Sport Fortaleza, onde nós tivemos aquela polêmica da bola que entrou e não entrou. Tivemos ali Fluminense e Botafogo, aquela vergonha que nós vimos ontem no Engenhão, e não só eu que acho, eu acho que qualquer tricolor em sã consciência acha que é uma vergonha absurda o que nós passamos lá. 8 jogos sem ganhar do Botafogo é absurdo. Então essa é a minha opinião, é que o time tem que tomar vergonha na cara e saber que essa camisa aqui tem um peso e não pode jogar da forma que jogou ontem. Tivemos o Flamengo hoje vencendo o Corinthians por 4-0 e para esse foi o grande vencedor da rodada e eu vou explicar porquê. O Palmeiras jogando no Allianz perdeu por 1-0 pro Bahia, gol do Kaique, o Kaique, moleque de Xerém, que foi pro Grupo City, foi ele que fez o gol da vitória do Bahia. Tivemos o Vasco perdendo por 1-0 no Parque do Sabiá para o Cruzeiro, com isso caiu mais um técnico, o quinto, caiu o Fábio Carilli no Vasco da Gama. Tivemos o Vitória empatando com o Grêmio 1-1 no Barradão e tivemos no final da noite agora a vitória do Bragantino, que já tinha nos passado na tabela, mas também passou o Palmeiras agora e está em segundo lugar no Brasileiro. Vamos olhar a tabela como ficou. A tabela está assim, os primeiros 4 colocados, o Flamengo ganhou um fôlego maior com a vitória, passando para 14 pontos com 4 vitórias. O Palmeiras ainda está na frente do Bragantino com um gol que o Bragantino levou, na verdade, né? Então o Palmeiras fica em segundo com 13 pontos e 6 vitórias, por isso que eu falei que foi arranhão pequeno, porque o segundo lugar está a 3 pontos da gente. O Bragantino está em terceiro com 13 pontos, também com 6 vitórias, com um saldo a menos que o gol. E em quarto está o Cruzeiro, que nos passou para a vitória em cima do Vasco. Mas nós estamos em quinto com um gol a menos que o Cruzeiro, então quer dizer, foi arranhões pequenos para o tipo de rodada. Aí tem alguma série de times que estão ali na zona intermediária. E os 4 últimos colocados da tabela são o Galo, com 17 pontos. O Grêmio, com 18 pontos. O Santos, com 4 pontos. E o Sport, que conseguiu seu segundo ponto na tabela. Então a gente começa a olhar que a tabela não foi de todo ruim. Analisando na nossa visão, o Flamengo, mesmo ganhando, está a 4 pontos, então não é nenhuma coisa assim, nenhuma coisa absurda. Aí nós estamos entre Bragantino, Palmeiras e Cruzeiro, mas estamos falando de 3 pontos, uma vitória. Então é assim, o Fluminense ele poderia estar hoje literalmente no segundo lugar do campeonato, a 1 ponto do Flamengo, mas com aquela atuação pavorosa que nós vimos ontem, nos fez pensar que a gente tem que rever algumas coisas. Então, analisando a rodada, o time do Inter fez o seu papel, que é vencer em Porto Alegre,
foi lá e venceu. O Mirassol, que todo mundo estava apontando lá como literalmente rebaixado. Se você procurar o Mirassol na tabela, ele está em 14º lugar com 7 pontos, na frente de um monte de time. Ah, Carlos, lá na frente isso vai mudar. Calma. Por enquanto nós estamos analisando a sexta rodada. Então até a sexta rodada o Bragantino está ali. O Bragantino tá. O Mirassol está ali. E ele está sobrevivendo. Então, disputar com o Atlético, independente que seja em Mirassol ou que seja em Belo Horizonte, é extremamente difícil. Eu lembro que o time do Atlético tem um dos melhores elencos do país. E o Bragantino o Mirassol foi buscar o resultado lá no final, empatando com o gol do Reinaldo. O Ceará e São Paulo já era mais ou menos um clima de empate, porque o Ceará é um time que está fazendo uma campanha boa. Ele já caiu para 9º lugar, mas está ali na parte intermediária da tabela. E o São Paulo está muito desfalcado. O São Paulo sem o Oscar, sem o Lucas. O time vem sem agora o Caleri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho. Então você tem aí literalmente um time que estava com dificuldade. Então esse empate não é ruim. O Sport e Fortaleza. O Sport que não consegue vencer no campeonato, independente se joga na Ilha do Retiro ou se joga em outro lugar. O Fortaleza que veio em altos e baixos, né? Mais baixos do que alto. E aquele caso do gol também, e eu não vou entrar nesse mérito, porque se você me perguntar a minha opinião em relação ao jogo, caiu sim, foi gol, mas como diz o Candansan, aquele cidadão que nos prejudicou no último jogo contra o Vitória, ele falou que era inconclusiva a imagem, então ele não podia avaliar a imagem. Tivemos o jogo pavoroso do Engenhão, aonde 2-0 foi pouco, foi muito pouco. O Botafogo jogou para muito mais, era para a gente ter levado pelo menos uns 4 ou 5. Então nós tivemos uma atuação muito boa do Fábio e horrível de todos os outros. Então assim, a gente não vai salvar ninguém ali. Ninguém. Tivemos o Flamengo hoje deitando e rolando em cima do Corinthians. O Corinthians parecia um bando dentro de campo. E o Flamengo simplesmente passou por cima do Corinthians. Ganhou com autoridade no Maracanã. Tivemos o jogo do Palmeiras e Cruzeiro e Bahia. Um jogo duro, que no final o Palmeiras acabou sendo castigado com o gol do Kaique no finalzinho do jogo. Tivemos um jogo horrível, que é Vasco e Cruzeiro, mas o Cruzeiro acabou fazendo um gol, e aí aquele time do Cruzeiro ainda que passa por uma série de situações, como o Gabigol no banco, o Gabigol sem moral nenhum, moral zero, porque nem entrar no jogo ele entrou. O Dudu praticamente sendo colocado para fora do Cruzeiro, a tendência é que ele saia do Cruzeiro. Tivemos o Vitória e o Grêmio empatando, um jogo que não parecia ser muito diferente disso, sendo no Barradão. E aí tivemos mais um fracasso do time do Santos jogando na Vila. O time do Bragantino fez 2-0 e no final o David Washington diminuiu para o time do Bragantino. Então, nós estamos falando aí de uma tabela onde literalmente, para análise da nossa posição, não foi de todo ruim. A gente está em 5º lugar ainda, então quer dizer, a gente está ainda na zona da Libertadores. Mas assim, a gente precisa performar, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa ter um entendimento melhor em relação à tabela. Lembrando que nós vamos ver a sétima rodada. Vamos trazer aqui para a gente ver. Eu já falei dela, vamos ver a sétima rodada. A sétima rodada vai iniciar com o jogo São Paulo e Fortaleza. Esse jogo será no Morumbi. E nós vamos jogar logo depois contra o Sport no Maracanã. É um jogo que não tem negociação de pontos, gente. A gente não pode nem pensar em negociar pontos aí. Nós precisamos ter os 3 pontos de qualquer jeito. E aí, poxa, seria muito legal se a gente pudesse performar e ganhar os 3 pontos, seria maravilhoso, mas nesse momento a gente precisa dos pontos, independente da performance. Esse jogo é muito importante para nós.
Teremos também no sábado o Corinthians enfrentando o Internacional na Neoquímica Arena. Um jogo extremamente duro, porque o Corinthians não vem bem. O Corinthians está na 12ª posição e caindo. Mas deve ser a estreia do Dorival Júnior, né? Então vai ser durante a torcida a estreia do Dorival Júnior. E a gente sabe que quando um time troca o técnico, normalmente tem uma pegada diferente, normalmente tem algo diferente aí. Vamos ter Ceará e Vitória. É um jogo que, se você me perguntasse o que eu jogaria, eu diria pra você que eu acho que esse é um jogo para empate, mesmo sendo no Castelão. Vamos ter Bahia e Botafogo, um jogo bem duro. O Botafogo voltou a performar, né, mas pegou um pato como nós, né, para performar em cima da gente. E tem o jogo contra o Bahia e o jogo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, o jogo é mais difícil. Vamos ter Vasco e Palmeiras. Lembrando que Vasco e Palmeiras, o mando do Vasco, o jogo será em Brasília. O Vasco vendeu o mando de campo. Aí depois fala que não consegue performar porque só vence esse jogo em São Januário. Aí vai e pega um jogo contra o Palmeiras e vende para Brasília. Então, depois não chora. O Vasco tá caindo, já tá em 11º, caindo. Vamos ter Grêmio e Santos, mais um jogo que o Santos pode passar um problema grave. E aí a vida tá ficando, o Santos já tá na zona do rebaixamento. E lembre, time que fica na zona de rebaixamento, nadando, depois para sair da areia movediça é difícil, é bem difícil. Vamos ter ali Cruzeiro e Flamengo. É um jogo que vai ser o primeiro jogo do Gabriel Barbosa, se ele for a campo, contra o Flamengo. Vamos ter Bragantino e Mirassol. Esse é um jogo que vai ser o primeiro jogo do Bragantino em Bragança Paulista fora do Nabi Abichadid. Então vai ser no Estádio Municipal de Bragança. E vamos ter Juventude Atlético, que esse é um jogo que assim, é difícil fazer prognóstico, né? Porque uma vez que o Atlético Mineiro tem um time mais forte, mas jogar em Caxias do Sul é sempre uma tarefa difícil. Lembrando que se o Fluminense vencer o seu jogo, performar como deve ser feito, vencendo o Sport, o Fluminense vai subir para 13 pontos. O Palmeiras sai para jogar com o Vasco. Acredito que o Palmeiras fará os 3 pontos. Então o Palmeiras continuará na nossa frente. O Bragantino vai jogar em casa. Então acho que também continua na nossa frente. Porém tem Flamengo e Cruzeiro. Um dos dois ou os dois perderão pontos. Então o que acontece? Se caso empata, nós passamos o Cruzeiro, mas não passamos o Flamengo. Mesmo que o Flamengo perca, a gente não passa o Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem 4 pontos de diferença para nós. Então, essa rodada é uma rodada extremamente importante, porque assim, Internacional, Bahia, Botafogo estão colando na gente. Então, se nós não performarmos, o negócio começa a ficar feio. E a crise começa a aparecer. Terça-feira o Fluminense volta a campo, mas aí já por uma outra competição, pela Sul-Americana. Espero que o Renato literalmente não venha com esse papo que ele tem que preservar jogadores porque estão cansados, porque o Fluminense ficou uma semana em casa e não jogou porcaria nenhuma. Então, o Renato ele e todo o time tem que estar no Maracanã na terça-feira, não é pela Sul-Americana, é pela Copa do Brasil contra o Aparecidense. E tem que ganhar e ganhar bem. O Fluminense precisa fazer os 3 pontos e tirar essa nhaca desse jogo contra o Botafogo. O Fluminense precisa performar e precisa ir com o time titular em campo. Só que o Renato deveria mexer nesse time. Está na hora de fazer alterações, está na hora de rever algumas posições, está na hora de largar o modelo Mano Menezes que está agarrado nesse time. Eu gosto, como já falei para vocês em outro vídeo, do Agostinho Canóbio, mas ele não está performando. Então está na hora do Canóbio deixar esse time titular. Não sei se teremos a volta do Hércules. Acredito que o Paulo Henrique Ganso vai continuar no time. É o momento de você poder estar utilizando o Gabriel Fuentes. Está voltando ao Maracanã. O time veio de um resultado horroroso. Está na hora de você tirar o René do time e trazer de volta o Gabriel Fuentes. Então eu espero esses resultados para o jogo de terça-feira contra o Aparecidense no Maracanã. E aí sim, porque teremos depois quarta, quinta, sexta,
teremos mais 3 dias para o jogo de sábado contra o Sport no próprio Maracanã. Então, essa é a visão do Fluminense, essa é a visão da tabela. Chegamos à conclusão que tivemos arranhões, mas arranhões leves. Poderia ter sido muito pior essa derrota. Então, assim, ela ficou marcada pra gente. Tem 8 derrotas, mas na tabela a dor não foi tão forte. Mas fora dela, tá doendo até agora. Obrigado, gente. Eu agradeço todo mundo que está aqui conosco. Peço novamente o seu like. Deixe o seu like, se inscreva no canal, tá? Obrigado pela participação de vocês nessa análise da rodada. Mais uma análise que nós fizemos da rodada. E amanhã a gente está voltando aí com mais conteúdo para o canal, tá bom? Obrigado, fique com Deus. Tenha uma ótima noite, pessoal.